Olá pessoal, meu nome é Eric Vieira, bem-vindo aqui ao canal Power BI na Real. Na dica de hoje aqui no vídeo, a gente vai aprender a fazer um comparativo entre períodos e a gente vai usar no exemplo aqui um comparativo de funcionários por estado. Mas esse modelo aqui você pode aplicar muito bem para a quantidade de vendas, para a quantidade de peças no seu estoque, tá bom? Então vem comigo aqui para você entender. Olha aqui pessoal, eu tenho um recorte do banco que tem 3 ciclos, 3 tabelas. Me passaram essa informação e pediram para que eu comparasse. As tabelas são simples, eu tenho estado, quantidade e ciclo. Lembrando aqui para vocês que esse ciclo aqui poderia ser um recorde de uma data, o início e fim de um período qualquer, tá bom? Então o que eu preciso fazer? Para começar a comparar aqui, eu já preciso unificar essas bases. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Posso clicar em qualquer uma delas, eu venho aqui em combinar, eu quero acrescentar, ó, acrescentar consulta como novas. Eu quero criar uma quarta consulta consolidando essas informações. Então vou clicar aqui, ó, são 2 tabelas? Não, são 3 ou mais. Eu já cliquei no terceiro ciclo, então vou jogar o primeiro e o segundo ciclo aqui. Pronto, fechei, vou dar OK. Então ele já consolidou, vai consolidar a informação aqui para mim, beleza. Eu tenho uma consulta chamada consolidado. Legal. Essas aqui, pessoal, aí chega a dica, eu não preciso estarem com ela aqui carregadas. Isso aqui eu posso desabilitar, né? Então eu vou desabilitar cada uma dessa aqui, ó. Venho aqui, ó, desabilitar, já até desabilitei, porque na verdade você não precisa, ó, se eu clicar aqui em carregar e eu vier para cá, ó. Ó, o que acontece? Se eu deixar carregada, ela vai aparecer a tabela aqui, ó. Eu quero que apareça para mim só esse consolidado que está aqui. Então eu vou voltar, que é a segunda. Pronto. E eu já tenho a minha consolidada. Consolidada aquelas minhas 3 tabelas. Então elas estão aqui. Vamos conferir então? Eu vou pegar aqui o estado, vou pegar o ciclo e vou pegar a quantidade. Vou jogar aqui uma tabelinha simples, vou jogar o ciclo na linha e o estado na coluna. Vai ficar legalzinho assim para a gente ver linha a linha aqui, ó. Beleza? Vou aumentar aqui a quantidade na grade, ó. Vou aumentar o tamanho da letra. Tamanho da fonte. Pronto, tá aí. Então, eu já comecei a identificar aqui, nessa minha informação, que naquelas 3 tabelas que eu identifiquei, eu tenho a quantidade... Deixa eu botar aqui a casa decimal, pessoal, ó. A vírgula, né? Ainda ficou grande, né? Acho que eu posso até deixar assim pra gente ver legal. Beleza. Tá aqui, então eu tô identificando aqui o quê? Que naquelas 3 bases eu tenho esses estados aqui, ó. E reparem bem uma coisa, ó, ele compara um estado com o primeiro ciclo, tá aqui, comparou o outro estado, então tá vendo aqui, ó, esse estado aqui eu tenho 3 ciclos, esse estado aqui eu só tenho 2 ciclos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque no terceiro ciclo esse processo ainda não foi finalizado. Eu não tenho todos os dados do terceiro ciclo, mas eu preciso comparar o primeiro e o segundo e o terceiro ciclo. Eu tenho que saber como é que está essa variação aqui. Então, olha só a manha. Eu vou fazer então uma primeira medida aqui, que é o total com essa quantidade, que vai dar esse mesmo valor que está aqui, ó, que é o 39, tá bom? Então eu vou clicar aqui, nova medida, total funcionários aqui, vou fazer um sum, né, normal do consolidado, da minha tabela. Vou deixar essa medida aqui, e agora eu vou criar um gráfico para fazer esse comparativo. Eu quero saber quem cresceu e quem caiu nesse comparativo aqui. Então eu vou abrir aqui uma nova medida. Nessa medida aqui, eu já vou chamar, então, ela de diferença. Para essa diferença aqui, eu vou chamar uma variável. Vou chamar a primeira variável, que é justamente uma calculate para destacar do meu consolidado aquela tabela do primeiro ciclo. Então, vou chamar aqui, ó. Vou até botar aqui, ó, ciclo A. O primeiro ciclo, né? Vou botar ciclo A. Então, vou chamar aqui, ó. Ela é uma calculate de quem? Não é daquela medida lá, ó, da medida que eu acabei de criar. Quando eu pego o consolidado, ó, quando eu pego o meu consolidado e pego o ciclo, ó, que esse ciclo tem que ser igual ao primeiro ciclo, ó. Não foi lá que a gente escreveu? Primeiro ciclo? Ó. Essa é a variável, a primeira variável. Só que eu preciso de 3 variáveis, então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vou fazer o ciclo B. Calculate do total de funcionários quando o ciclo for o segundo.
E vou fazer agora a média desses dois períodos, porque eu preciso de um valor que me compare com o terceiro. E eu não posso comparar um período que ainda não tem, que não está fechado, e com um período que já está fechado, que está aberto. Então eu preciso fazer um comparativo. E uma ideia bacana é você fazer essa média. Então, somando os dois períodos, qual que é a média e qual que é o período atual e como é que vai ficar essa diferença. Então eu venho aqui, ó, var, mais uma variável, e eu vou chamar isso aqui de average. Que é a average do ciclo, né? Que é a média. Na verdade, como eu só tenho dois ciclos, eu não preciso criar um average aqui. Eu posso fazer um average, mas eu posso simplesmente fazer uma divisão por 2, eu só tenho dois ciclos. Então eu venho aqui, ó, eu peço aqui, ó, um divide de quem, ó? Do ciclo A mais o ciclo B. Não é isso aqui? E vou chamar o denominador, vou dividir por 2, ó. Então são meus dois ciclos e dividir por 2. E vou fazer o tratamento por 0, porque eu sei que tem campos que ainda não tem valores, né? E vou criar agora uma quarta variável. Essa quarta variável eu vou fazer justamente, vou trazer agora o terceiro ciclo para essa variável. Ciclo C, que é o terceiro ciclo. Então vou lá, mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó. Terceiro. E vou puxar um return, né, galera? Toda variável pede um return. Então, como é que eu trato essa diferença agora? Essa diferença não é simplesmente a diferença dos ciclos. Então, qual que é o ciclo que eu estou trabalhando? É o ciclo C. Olha lá, ó. Ciclo C menos aquela média, que é essa aqui, ó. Essa média aqui, ó. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Ciclo C menos o average lá do ciclo, ó. Average. Legal. Vou dar Enter aqui, essa medida vai funcionar. E aí a gente vai tratar o problema que vai dar. Vou chamar aqui, então, um gráfico. Vou jogar aqui no meu gráfico, então, os meus estados. E vou jogar aqui a minha diferença. Vou jogar aqui o rótulo. Vou tirar também aqui o consigo. Vou jogar o rótulo aqui para a gente entender. Deixa eu aumentar o rótulo aqui. Legal, tá show. Bem, eu tenho aqui então todos os estados. Concorda comigo? Todos os estados estão aqui, ó. Só que, olhando para esse comparativo, como eu te falei, eu só posso fazer o comparativo em valores que existem, ó. Em valores que existem. O que não existe, eu estou esperando chegar, que são esses aqui, ó. Então, eu tenho que fazer a diferença do 46 mais o 40 dividido por 2 e menos essa diferença aqui. Eu preciso saber quanto ele cresceu. Legal? Então, o que a gente vai fazer agora nessa medida? Aqui ela está contemplando ainda todos os estados, porque ela considera essa linha aqui de cima, ó. Todos os estados, tá bom? Então, eu vou clicar aqui agora, ó, na diferença. Eu venho aqui, ó, no return. E no return eu vou fazer um se, eu vou fazer uma condição para ele tratar isso para mim. Então eu vou pegar aqui, ó, se o ciclo C, que é o terceiro, né? Terceiro ciclo que a gente está tratando aqui, se esse terceiro ciclo for maior que 0, você trata. Se não, você exclui do meu gráfico, tá bom? Então eu vou marcar ele aqui, ó. Executa o meu cálculo. Se não, deixa como tá. Olha só o que aconteceu aqui. Ele reduziu o escopo da minha análise. Ele só vai analisar agora aqueles que de fato têm a diferença. Então tá aqui, ó. Ele começou, ó. Vou clicar aqui, por exemplo, no que deu a diferença legal. Aqui, ó, Minas Gerais. Em Minas Gerais... uma dica aqui, pessoal. Já teve gente que perguntou isso no fórum. Como é que quando eu clico aqui ele fica marcadinho, tarjado? Como é que eu faço para tirar isso aqui, ó? Você vem aqui, ó, em opções de configurações, opções. Eu venho aqui, ó, em configurações de relatório, ó, alterar a interação do visual padrão realce cruzado. Vou clicar aqui, ó. Pronto, a partir de agora quando eu clicar ele não marca mais, ele faz o filtro direto, tá? Se eu for analisar Minas e eu pegar esse total aqui, ó, eu tenho o total de funcionários, tá aqui, que já passou no período por Minas Gerais. Só que ele cresceu ou caiu na média? Na média ele aumentou 500, tá aqui, ó. E Rio de Janeiro, caiu, ó,
ele passou por um total de 3 mil, que é isso aqui, mas na média ele caiu ou aumentou? Tá aqui, ó, ele aumentou 70. E aqui no final, ó, São Paulo, ó, 143, ou seja, São Paulo caiu. Na média ele caiu, tá vendo? Apesar de eu ter 5 mil já ter passado por ele, mas na média ele vem caindo, ó. Nesses dois períodos aqui, somado dividido por 2 e por esse daqui, dentro da média ele caiu 143. Legal? Então, você pode usar isso para fazer vários comparativos e vários indicadores. Tanto para questão de quantidade de funcionários, como para outros tipos de avaliação, para quantidade de peças. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, eu tive no primeiro ciclo 2000 e pouco. Agora, se eu comparar o primeiro ciclo com o segundo, eu vou ter essa diferença. Mas como é que eu faço para comparar ele com o terceiro para ele entrar dentro de uma média? Então eu posso fazer esse tipo de comparativo aqui, então pela média, tá bom? E já excluindo então aqueles que eu não estou entrando. Na medida que o pessoal for entrando, ele vai computando na média aqui do gráfico e eu já consigo saber como é que está a situação, já consigo avaliar. E outra coisa que a gente consegue fazer também é identificar se houve variações grandes entre períodos. No primeiro período ele veio 100, no segundo período ele veio 100, aí no terceiro período ele explode para 400. Então você já tem que usar isso como uma referência, como um indicador para que você comece a trabalhar esses números, tá bom? Fica essa dica aí para vocês, um abraço, curta o canal, curta o vídeo aí e compartilhe com seus colegas, tá bom? Um abraço e até mais.